é o seguinte, vai fazer um ano que eu tive aqui, um ano, né? Porque da outra vez que nós viemos, não teve como a gente marcar uma explanaçãozinha aqui, aí eu fui no além. E hoje nós resolvemos contar um pouquinho da história do Esopo. O Esopo, ele era um escravo, 6 séculos antes de Cristo. O Esopo, ele escrevia fábulas, e ele tinha umas fábulas muito bonitinhas. A fábula, o que que é? É como que uma historinha com um fundo moral, e ele usava muito animais e o meio ambiente, usava essas duas coisas. E o Esopo tinha, em 1925, teve um escritor que conseguiu fazer um compêndio das fábulas dele, em torno de 328 fábulas ele escreveu. E o Esopo, ele era escravo. Ele tinha nascido lá na Trícia, lá na Ásia Menor, e foi escravizado na Grécia. A Grécia é o seguinte, a Grécia hoje, ela tem uma delimitação geográfica, um lugar geográfico, tudo certinho, e esse lugar geográfico hoje a gente sabe que a Grécia é um país, é um estado, é uma nação. Mas naquela época, fala-se Grécia, não era assim. A Grécia, ela tinha o quê? Era uma cidade aqui, uma cidade lá, e eram consideradas cidades soberanas, autônomas. As duas mais famosas são Atenas e Esparta. E na Grécia, ele era escravo. E ele escrevia essas fábulas. E ele tem uma fábula muito bonitinha que chama A Mula Vaidosa. Essa era uma mulinha muito vaidosinha, porque ela vivia num cercadinho especial, longe dos outros animais, e ela é alimentada com uma comida mais substancial, né? Então ela se sentia como que a dona do pedaço e dizia, olha, eu devo ser descendente de um animal de raça pura, né? De um grande rei, né? Mas mal sabia a mulinha que ela estava sendo preparada para uma viagem muito longa em que ela ia carregar carga, muita carga no lombinho dela, né? Aí ela puseram um monte de cesta no ombro dessa mulinha e ela subindo aqueles morros, cansadinha, pensou, puxa vida, eu me equivoquei no meu julgamento, eu sou filho de um burro mesmo, né? Aí o Esopo tirou como? Qual foi a lição de moral que o Esopo tirou dessa historinha que ele pôs? Quando a ilusão adormece a razão, a realidade frustra o coração. Ou seja, ela estava iludida com uma coisa, então o coração dela estava feliz, mas a realidade era outra. Então essa fábula é muito bonitinha. Tem uma outra fábula que são os viajantes e o urso. No caso dos viajantes e do urso, 2 amigos estavam andando numa estrada e esses 2 amigos de repente viram um urso. Esse urso foi para o lado deles, um deles saiu correndo, subiu numa árvore, subiu nessa árvore e o outro deitou no chão, deitou e ficou que nem um morto, quietinho, paradinho, lá no chão. De repente o urso chegou, começou a cheirar, cheirou ele, cheirou o ouvido dele e foi embora, porque achou que ele estava morto. Aí o outro amigo desceu da árvore e falou, o que o urso falou no seu ouvido? Ele falou, o urso me disse, para quando eu for viajar, para não viajar com o amigo ingrato que me abandona nas horas de necessidade, que era ele. E qual que é a moral dessa história? A desgraça põe à prova a sinceridade e a amizade. E ele teve várias frases que muita gente fala que nem sabe do Esopo. Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Olha as coisas bonitas. Unidos venceremos, divididos cairemos. E uma das histórias que foram contadas a respeito do Esopo é que, como escravo, ele estava trabalhando na casa do seu dono, porque escravo é dono, não é patrão. E ele trabalhando lá na casa do seu dono, tudo, um dia chegou um visitante, uma visita. Chegou essa visita e os 2 estavam discutindo, assim, sobre virtudes e sobre desvirtudes. Aí o visitante sabia que o escravo do seu recepcionista lá era um sábio, um filósofo, era uma grande pessoa, muito inteligente. Falou, vou chamar lá o Esopo. Chamou. Esopo, me fala uma coisa, nós estamos numa discussão muito séria aqui. Quais são as virtudes?
as grandes virtudes, como nós vamos encontrar as virtudes, ou como nós vamos encontrar as desvirtudes, como saber o que é virtuoso, não é, ou quais são os instrumentos que levam ou tiram a nossa virtude. Falei, é fácil, eu encontro no mercado. Falou, mas no mercado? Sim, no mercado, se o senhor me autorizar, eu vou lá no mercado. Aí ele foi no mercado e ele voltou com um pacotinho, e esse pacotinho estava cheio de línguas, língua de boi, língua de vaca, porque os açougues vendem essa língua para você fazer ensopado, tudo. E ele chegou a abrir o pacote e o pessoal ficou bravo com ele. O que é isso, Isu? Língua. Falei, língua. Quais as maiores das virtudes? É a língua. Como? Ela não traz a esperança, ela não traz a educação, ela não traz o esclarecimento e o consolo. A língua do filósofo não faz a gente pensar, do educador nos educa, daquele que nos ensina moralmente, nos modifica moralmente. Então é a língua. A língua é que nos dá uma das grandes virtudes, saber falar. Aí ele falou, tá bom. Até o patrão dele, o dono dele, ficou feliz. Falou, puxa vida, que coisa bacana. Mas nós queremos saber agora qual a maior das desvirtudes. Como saber? Ele falou, o senhor me permite, eu vou no mercado de novo? Vai, pode ir no mercado. Aí foi no mercado, chegou, voltou com um outro pacotinho. Abriu, estava cheio de língua também. Falou, mas a mesma coisa, Esopo? Não. Mas a língua também traz a desgraça, traz a injúria, traz a maledicência, traz a guerra. Uma pessoa, se quer fazer uma guerra, com a língua ela provoca a guerra, porque ela fala mal. Então a gente vê o quanto que nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Então, a lição da noite tem relação com o quê? Com a comunicação, com a linguagem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem relação com o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e mais outros capítulos que nós temos aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é principalmente capítulo 9, bem-aventurados os que têm brandos os corações, injúrias e violências. Nessa lição fala, ora, não só ofender, mas nem agredir, mas se simplesmente falar raca e cuspir de lado, já está ofendendo. O que é raca? Raca, daquele judeu antigo, queria dizer homem de pouco valor, ou seja, sai para lá, ou você não vale nada, homem reles, né? E cuspia-se de lado. Então é uma injúria. E é falado de que forma? Com a língua. A comunicação, o que ela é? Como é que nós nos comunicamos? Quando nós passamos para a fase humana, nós passamos para o reino hominal, nós começamos a nos comunicar, porque o ser humano, ele tem que se comunicar. Ele depende dos outros, os outros dependem da gente. É uma coisa natural, uma coisa lógica. A comunicação entre nós. E essa comunicação, no decorrer da história da humanidade, ela foi, primeiro, através de gestos, sinais, sons não articulados, mas barulho. Tanto é que os animais hoje, eles têm uma linguagem própria que é só deles. Mas o ser humano foi evoluindo. E a linguagem do ser humano foi aperfeiçoando. Aí nós fomos tendo a fala, começamos a nos comunicar através da fala. Mas a linguagem, ela não é só a linguagem escrita. A linguagem falada, linguagem escrita, linguagem de sinais, linguagem de gestos. Eu estou falando para vocês, eu vou falar do amor, vamos dizer assim. Aí eu olho para o santo com raiva e começo a empurrar o santo para o lado. Eu estou falando de uma coisa, mas eu estou tendo um gesto diferente. Será que o que eu estou falando está condizendo com a minha linguagem gestual? Muitas vezes a gente vê uma pessoa, a pessoa nos pede uma coisa, faço. Mas esse faço que ela fala, desse jeito, faço. Não é pior não fazer, ou é melhor não fazer do que fazer a contragosto? Então a linguagem, nós temos que tomar cuidado com essa nossa linguagem. Muito cuidado com o que nós agimos, como nós agimos, o que nós fazemos. Esopo, 6 séculos antes de Cristo, já falava sobre isso. Jesus já falava das injúrias e violências.
E já falava, a boca está cheia do que está cheio o seu coração, não é? Então nós só vamos falar aquilo que está dentro de nós. Joana de Ângeles diz que o dia que a gente conseguir falar aquilo que realmente a gente pensa, ou seja, uma coisa estiver no mesmo nível que o outro, nós conseguimos nos equilibrar. Porque hoje, muitas vezes, nós usamos uma máscara que não fala realmente que nós somos. Mas além da linguagem articulada, oral, nós temos a linguagem da mente, diálogos mentais. Grandes obsessões, grandes perseguições começam de um pensamento, uma ideia, que André Luiz fala que é a monoideia. Essa ideia única, a gente vai alimentando. Se nós não tomarmos cuidado, não vigiarmos, nós começamos também a atrair espíritos que pensam daquela forma negativa, potencializam os nossos sentimentos. De uma pequena magoazinha, a gente já passa a ter ressentimento de uma pessoa. E se a gente não trabalha esse ressentimento, a gente passa a ter raiva da pessoa. Se a gente não trabalha a raiva, a gente começa a ter ódio da pessoa. Só que o ódio já é um grau que é mais difícil da gente conseguir conter e trabalhar. Por isso que quando surge uma magoazinha, trabalhar lá na fonte. Porque esse ódio pode gerar coisas que jamais poderíamos imaginar que nós íamos fazer, potencializado pelas mentes externas. Quando encarnado, essa pessoa fica nos influenciando, soprando no nosso ouvido, falando para nós, faz isso, rapaz, faz isso, e a gente pega e faz. Mas o pior não é isso. O pior são aqueles que nós não vemos e que ficam soprando no nosso ouvido, faz. Aí o nosso anjo da guarda fala, não faz, que é o nosso guia espiritual, todos nós os temos. Fala, não faz. Aí 2 caminhos apresentam para a gente. O caminho do faz, errado, e de não faz, errado. Mas, em razão das tendências negativas nossas, a gente segue o caminho do faz errado. É uma coisa natural, mas não normal. Natural por quê? Natural porque no estado evolutivo que hoje nós nos encontramos, mais perto das cavernas do que da angelitude, ainda nós nos afinizamos com o erro. Mas é culpa de Deus? Não. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos nós que estamos aqui, todos nós do mundo, todos os seres vivos que têm consciência de si mesmo, que são os espíritos, no universo, pode escolher. E se escolhem, tem a responsabilidade por aquele ato, aquele fato que ele escolheu. A culpa não é de Deus. Então nós nos perguntamos, por que eu colho hoje tantos males na minha vida, tanto sofrimento e tanta dor? Se nada fiz nessa vida para merecer tamanho castigo de Deus. Ora, um dos atributos de Deus, justiça absoluta. Absoluto não admite relatividade, é absoluto. Se Deus é justo, absolutamente, por excelência, ele não erra. Se ele não erra, então os nossos sofrimentos e os nossos erros de hoje não foram dados por eles. Então ele não está nos castigando, porque ele é amor por excelência, amor absoluto. E o amor absoluto não castiga, mas educa. Aí ele permite que através das vidas sucessivas, quarto princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, que se fala reencarnação, que nós nos realinhemos com a nossa própria consciência, por erros cometidos no passado. Porque senão como? Como poderíamos explicar tanto sofrimento, tanta dor, tantas mortes prematuras,
tantas doenças incuráveis e tantas novas doenças que surgem. Crianças de berço, já com doenças terminais. Como se explica? Se eles não fizeram nada por merecer isso hoje, em algum lugar tem que estar. Atributo de Deus, justiça absoluta. Princípio da doutrina espírita, pluralidade das existências. Não está agora? Está no passado. Mas a reencarnação não é uma criação da doutrina espírita. Os senhores podem fazer um estudo da antiguidade, desde a Grécia, do Egito, vai lá da antiga Índia, lá dos Vedas, está tudo lá da reencarnação. É uma lei da natureza, a doutrina espírita apenas explica. Mas a gente vê que tudo isso hoje que nós sofremos partiu de um pensamento. Qual pensamento? Essa herança, essa carga que nós estamos trazendo desse nosso passado e que hoje deságua no nosso presente, essa carga foi plantada por nós. Estamos mais perto das cavernas do que a angelitude. Criados simples e ignorantes, a partir do momento que tivemos o livre-arbítrio, nós fomos cometendo erros, equívocos. Só que as leis de Deus, elas são fixas, imutáveis e justas. Então ela nos coloca no caminho de volta para o nosso crescimento espiritual, perfeição, a plenitude. E o método que ele se utiliza e permite que seja utilizado é a dor. A dor é um método de Deus, um método da vida, um método da natureza que nos coloca no caminho de volta aos trilhos do trem que nós tiramos em determinados momentos das nossas vidas. Mas atentem, a partir de um pensamento, partiu da língua, partiu da comunicação. Porque quando nós praticamos uma injúria ou uma violência contra alguma pessoa, se essa pessoa, através da nossa língua, potencializado por essa conversa interna, silenciosa da nossa mente, com esses espíritos que se afinizam com os nossos erros, a gente começa uma barbárie, comete um fato violento. Só que, tirou do lugar, nós temos que fazer com que volte àquele lugar, aquilo que foi cometido de errado. Se atiramos pedras no nosso caminho, jogamos cascalhos cheios de ponta, nós mesmos que vamos ter que voltar, colher esses cascalhos, essas pedras, para chegar no caminho de lá. Responsabilidade de cada um. Nós nunca demos importância para a maledicência. No livro dos médiuns, 6 irmãs, não é santo? No livro dos médiuns, 6 irmãs, na época de Kardec, tinham as suas roupas reviradas, rasgadas, estavam penduradas nos varais, aparecida tudo estragado. Aí elas resolveram fechar dentro dos baús, apareciam todas as roupas estragadas. E não sabiam o que acontecia. Procuraram em todos os lugares, não tinham ideia do que fosse. Como último caso, último remédio, ou seja, vão procurar aquilo lá. Procuraram Kardec. Kardec evocou isso, perguntou para São Luís o que estava acontecendo. São Luís falou que era um espírito muito endurecido e que tinha sido muito espezinhado por aquelas irmãs e que estava se vingando agora. Foi evocado e ele explicou. Ele explicou que elas falavam muito mal das pessoas, que elas com a língua conseguiam magoar, conseguiam fazer sofrer, e que ele tinha sofrido e que ele tinha sido um burro de carga delas. Então ele fazia isso para se vingar. Mas aí perguntou, e se elas pararem? Ora, se modificar, como todos os outros espíritos, desde que persistamos no bem, obviamente que se afasta. Por quê? Porque não tem como influenciar mais a gente. Tá bom, por pouco tempo, porque elas voltaram a falar mal das pessoas, as suas roupas começaram novamente a parecer rasgadas. Como é que surgem as guerras? Pela língua.
os tratados assinados de guerra e de paz. Há muitos anos, quando Kofi Annan foi secretário-geral da ONU, por um levantamento que eles fizeram, eles constataram que 75% das guerras eram religiosas. Como é que começam essas guerras religiosas? Pela língua. Religiões inconformadas com outras religiões, que talvez por divergências em palavras, criam uma coisa que se chama intolerância. Através dessa intolerância, eles vão inoculando naqueles que os seguem através da língua, da palavra, o ódio. Cuidado com o espírita. O espírita é seguidor de demônio. Mas isso vem de gerações em gerações. Hoje, nós temos pessoas, quando crianças ou jovens, que têm medo quando fala que é espírita. Porque na mente dele foi colocado que o espírita é o adorador demônio. Na mente dos pais, na mente dos avós, a mesma coisa. Olha o equívoco. Eu vou contar. Lá em Palmas, num determinado lugar, num centro que estava evangelizando algumas crianças, foi feita uma festinha e distribuiu-se camisetas para as crianças, para as criancinhas. Essas crianças levaram as camisetas para casa, pois o pastor dos pais dessas crianças fez com que elas queimassem as camisetas do centro espírita. Não sei se a presidência ou diretoria desse centro está tomando providências legais. E não é só isso. No Rio de Janeiro, uma garotinha há 1 ano ou 2, mais ou menos, e isso tem acontecido regularmente, templos umbandistas estão sendo apredejados, pichados. A garotinha saiu com a roupinha branquinha dela, dos cultos que eles fazem, foi apedrejada uma menininha de 12, 13 anos, uma pedra na cabeça. Pessoas esperavam com pedra para tirar pedra naquelas pessoas que estavam saindo desses templos. Olha a ignorância, olha a intransigência, olha o ódio plantado através da língua. Por isso Esopo diz que a língua podia trazer a maior das virtudes, mas também a maior das desgraças. Nós pensamos, nós começamos a fazer determinados mapas na nossa mente, mas ainda nós não materializamos, não verbalizamos. Só que aqui dentro já está borbulhando. Quando nós materializamos e jogando para fora, não tem como voltar para trás. No livro Para o Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues, ele conta a história de uma garotinha que tinha o péssimo hábito de falar mal das amiguinhas, maledicência. Falar mal de todas as garotinhas, suas amigas. E um dia sua mãe chamou e falou: filha, vem cá. Eu já contei essa história aqui. Pegou um dia com muito vento, abriu um travesseiro de pena, soltou as penas no vento. Foi tudo embora. Aquelas penas foram. A mãe falou: filha, busca todas as penas. Falou: mãe, é impossível. Como é que eu vou pegar as penas agora? Sabe Deus onde estão essas penas? Falou: você viu o que é maledicência? Falar mal das suas amiguinhas? Depois que você solta as penas ao vento, ou seja, a palavra, para você conseguir trazer de volta, jamais, porque o estrago está feito. A preocupação é muito grande, porque a gente às vezes acha que falar alguma coisa mal de uma pessoa, não tem problema nenhum, estou falando um malzinho. Mas é um equívoco, é um mal. Ontem nós estávamos fazendo o culto e tinha uma lição muito bonita do Emmanuel que fala: não se arrependerás. Eu não vou lembrar totalmente, não lembro, mas só sei que uma parte estava escrito lá: não se arrependerá jamais de se meter ou falar mal das pessoas
ou daquilo em que você não tem parte nenhuma. Às vezes não nos diz respeito um assunto, mas nós estamos interferindo, mesmo que diga a respeito. Aí a gente fala, meu Deus, mas eu vou procurar nos livros de autoajuda para eu poder melhorar. Eu vou procurar nisso, naquilo. Não, não precisa procurar em nada. Nada disso. Evangelho de Jesus. A boca só fala do que está cheio o coração. Túbulo cavado por fora, mas podre por dentro. Saduceus, fariseus, pessoas que só falavam, mas lá dentro, no fundo, só tinham ódio e rancor do povo. Por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus trouxe a mensagem do amor, a mensagem da igualdade. Os romanos só começaram a se voltar contra os cristãos depois da morte de Jesus, lá por ano 64 com Nero, quando aquelas pessoas, ou seja, os romanos passaram a admitir aquela doutrina, inclusive nobres. Aí chegou num ponto que eles não suportaram mais. Por quê? Como eu poderia aceitar uma mensagem, primeiro de um galileu, lá de Nazaré? Gente, mas Galileu de Nazaré, o que tem a ver? Vamos voltar na história, volta na história. Quando Natanael ou Bartolomeu foi convidado para ser um dos apóstolos de Jesus, o que ele disse? Acho que foi para Filipe. Foi para Filipe, sabe? Mas de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Convidado para ser apóstolo. Aquela região de Nazaré, os galileus, porque era Galileia, Samaria, Judéia, Itureia, tinha outros, Decápolo e tal. Então eles tinham muito ódio, os judeus. Na verdade, os galileus para ele não eram nada. E ele era o quê? Carpinteiro. Como é que um carpinteiro podia dar uma lição para doutor da lei? Pregar uma mensagem de solidariedade e de amor. A língua, no Evangelho, quando vários homens levaram uma mulher arrastada, disseram para ele, olha só a falsidade, falando com a língua, mas o sentimento desses homens não era esse, querendo colocar Jesus numa situação difícil contra os judeus, mas ele sabia que não era a hora dele ser preso ainda. Chegaram e perguntaram, porque a lei era seguida, e alguns ortodoxos hoje ainda seguem literalmente. Senhor, Moisés nos diz que a mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Aquela olhada, o que o senhor fala para a gente? Tipo assim, eles falam para não falar não lá naqueles cursos que nós estamos dando de oratória, não, tipo assim, não é falar né, não. O que é? A lei fala isso. O que o senhor fala? Não falou nada. Abaixou, começou a escrever na areia e disse, aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. Diz o Evangelho, todos, a partir dos mais velhos para os mais jovens, saíram. Ele levanta a cabeça, olha para a moça e fala, mulher, alguém te condenou? Ela diz, não, Senhor. Ele diz, vá e não erres mais. Olha só, porque ele sabia. E todas as vezes que Jesus curava através da palavra, do seu magnetismo, da sua vontade, ele dizia, vá e não erres mais, ou não peques mais. Por quê? A doutrina espírita explica hoje. Nós podemos fazer o tratamento espiritual aqui no centro. A gente vem, faz o tratamento espiritual, sai levinho, toma o passe, então sai voando, uma beleza, né? Só que a gente sai na rua, a gente começa com a maledicência, a gente começa a ter maus sentimentos, a gente começa a ter ódio do nosso vizinho. Fizemos o tratamento espiritual, daqui 6 meses a gente volta.
Por quê? O problema, quando faz o tratamento, se ataca só o efeito e não a causa, que é o espírito, volta tudo de novo. E ele sabia, vai e não erres mais. Porque ele sabia que se aquelas pessoas continuassem em erro, voltaria tudo de novo. Quando ele curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um dos 10 que ele curou voltou para agradecer. E agradeceu. Palavra. E Jesus curava através das palavras, através dos gestos, através do olhar. Pedro, Paulo, João, diz o Evangelho, as pessoas ficavam nas sombras deles para serem curadas. A fé. Então nós não podemos dizer hoje que nós não temos os instrumentos para fazer as nossas modificações, em especial da nossa língua. A língua, o corpo, não tem nada com isso. Quando se fala dos cilícios, das macerações, do alto flagelo, para poder deixar de praticar algum erro ou equívoco, não adianta, porque está flagelando o corpo físico, e não é o corpo físico que dá as nossas tendências, é o espírito, que é o que leva aquele corpo físico, que está vestido naquele momento da história dele na humanidade. Então, nessa história nossa, de equívocos e de erros, nós plantamos, e hoje nós escolhemos. Qual vai ser o meu futuro? Não tem como se saber. Por quê? Porque vai depender do seu presente. Porque o nosso presente é consequência do nosso passado. E o futuro é consequência desse presente. Se nós queremos um futuro melhor, procurar fazer o nosso tratamento. Obviamente que num determinado ponto, como nós dissemos, quando daquela magoazinha vai chegando lá no ódio, até numa obsessão, terceiro grau, que é a subjugação, que já não temos controle, aí é só caso de prece mesmo e Deus. Agora, jamais deixar um tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, porque está fazendo um espiritual, de jeito nenhum. São concomitantes. Então chega num ponto que nós sozinhos, porque nós deixamos, não vamos conseguir administrar os gigantes negativos da nossa alma. O ciúme, a inveja, a maledicência, o ódio. Então nós precisamos de ajuda. E temos que aceitar ajuda. Porque quem procura um psiquiatra, um psicólogo hoje, não é louco, não. Eles estão para nos ajudar. Porque Deus nos dá 2 ou 3 instrumentos. E um dos instrumentos que Ele nos dá é a medicina. Ora, o instrumento espiritual, nós estamos fazendo um tratamento. Mas às vezes a gente vê, melhora. Mas tem que ter o tratamento médico. Porque chega num ponto que se não tiver esse controle médico, faz uma besteira. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala às vezes nos tratamentos espirituais, ou a nossa língua. Olha, pode parar com tudo, só vai tomar passe. E marca assim, 8 passes para você, você vai estar ótimo. A pessoa se suicida depois dos 8 passes. O que aconteceu? Não vai no médico? A língua. Aí, a língua, a gente já passa para o estudo da doutrina espírita. Hoje nós ouvimos uma pessoa falar, foi fazer uma visita lá para o Sr. Rui, que ele é da doutrina espírita renovada. Já ouviu falar, Santo? Doutrina espírita renovada? Que doutrina espírita renovada é essa? A doutrina espírita ainda está em pleno vigor, em toda a totalidade e atualidade. Renovado o quê? Temos que tomar cuidado com isso, porque quando chega uma pessoa e fala para você, olha, eu faço parte da doutrina espírita renovada, nós estamos tirando o passe não é mais necessário, a gente só vai fazer um tipo de tratamento, cuidado, olha o equívoco dessas pessoas te encaminhando para os lugares errados. O estudo da doutrina espírita,
A evangelização infantil, para quê? Para educar, para esclarecer, para consolar. A palavra, ela foi dada para consolar. A palavra foi dada para educar. E não para você desconsolar as pessoas. Uma pessoa tem uma tendência a pensar que está doente. Chega para ele, não, você está bem, graças a Deus. Mas a gente olha e fala, rapaz, você vai morrer hoje, olha a sua cor. Hã? Não podemos usar a palavra de duas formas? Olha o cuidado que nós temos que ter. Rapaz, você morreu e não deitou ainda. Olha, a pessoa fica doente na hora, porque a gente sabe que tem pessoas que são autossugestionáveis. E quando a gente fala, outra coisa, não é só falar. Nós estamos dando um influxo de fluidos para aquela pessoa, positivos ou negativos. Tem um olhar que seca a pimenteira. Olha os fluidos dessa pessoa. Cuidado com a palavra. Cuidado com nós mesmos. A vigilância. Vigiai e orai. Mas o vigiai e orai que Jesus falou não era bem para que a gente vigiasse para nós mesmos e orasse para nós mesmos. É quando lá o Tiago, Pedro, João, estava lá para tomar conta dele, né? Que ele foi lá na transfiguração, falou para eles, olha, vigiai e orai, dormiram os três. Falar nisso, um centro lá de Palmas, 5 pessoas, né? Eu faço palestra para 5, como eu faço para 50, para 100, 150. 5 pessoas, Isaura, as 5 dormindo, inclusive a Leia. Eu falei, pelo menos a palavra para os encarnados não vai valer nada, mas para o desencarnado, então a importância do que transmite, porque não é só aqui na tribuna, não é só na frente, nós, na nossa inter-relação, o apoio às pessoas, numa conversa fraterna, um abraço amigo, um sorriso, porque isso nada mais é do que uma linguagem de gestos. Quando eu pego o santo assim, falei, santo, e dou um beijo nele, eu estou mostrando amor por ele, e o santo é do meu coração, e todo mundo sabe. Isso é uma coisa que nós temos uma afinidade muito grande. Eu precisei falar alguma coisa? Não, eu peguei e dei um beijo, um abraço nele, não precisa falar mais nada. Então a gente conhece as pessoas pelo olhar. Quando a Leia me olha assim, é porque eu negociei e paguei muito mais do que devia, né? Mas eu falo, já está pago mesmo, já vai, né? Aí quando a coisa vai ficar preta, eu ponho ela para negociar. Então eu conheço ela pelo olhar, né? Quando ela faz assim, então, aí vai ter confusão. Então todo mundo se conhece, são gestos. Eu posso estar por dentro na maior paz, aparentemente, mas por fora tem uma lição do Evangelho que fala, é aquela pessoa que lá fora de casa, tudo legal, tal, mas é um tirano doméstico. Chega em casa, a alegria da casa acaba. E ele diz, aqui eu mando. Mas ele esquece de dizer, diz o Evangelho, que é odiado, entendeu? Então, é o túmulo caiado. Então a gente tem que sempre vigiar. E não tem melhor remédio que o Evangelho de Jesus. E não tem, olha, o melhor remédio, atentem, é o Evangelho de Jesus. Melhor instrumento, a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Por que cristianismo redivivo? Porque está trazendo aquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo de Jesus, simples, por excelência, que só dizia, não precisava mais nada, resumia todas as leis dos profetas em 2 frases: amais a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então foram começando a confundir esse pensamento primitivo e virou o que é hoje, como estão tentando fazer com a doutrina espírita, com o espiritismo renovado, com tal corrente, como tal corrente. Então tem que tomar cuidado. O cristianismo redivido, então, é a doutrina espírita, que é também o consolador prometido. Olha, eu não posso falar tudo para vocês, mas eu vou lhes enviar o Consolador, que vai nos esclarecer tudo aquilo que não foi dito ou foi mal interpretado. Muitas pessoas, mas Consolador prometido, a doutrina espírita, sim, é um instrumento que explica aquilo que ficou inexplicável.
Se o vosso motivo de escândalo são os olhos, arrancai-o. Quem de nós hoje, em sã consciência, vai ter coragem de arrancar um olho, porque foi motivo de escândalo? Quem de nós, às vezes, não olha equivocadamente para alguma coisa que não podia olhar? Por causa disso eu vou arrancar meu olho? Não. Lá explica, não é isso. Não é isso. A própria reencarnação se encarrega disso, a pedido do próprio reeducando. Se eu pratiquei vários equívocos com a minha visão, se eu, lá na Revolução Industrial, ceguei muitas pessoas através do excesso de serviço, do sofrimento e da dor, hoje, consciente dos meus erros, qual a prova que eu peço? Da cegueira. Se os teus olhos forem motivo de escândalo, arrancai-o. Suponhamos que na escravidão eu cortei muitas pernas, bati muito nas pessoas com o braço, né, madrinha? E a senhora que era minha patroa, hein? Bati muito nas pessoas com o meu braço. E hoje, olha o resultado. Por quê? Quantos equívocos será que eu cometi nessa vida para merecer isso? Se não está hoje, está no passado. A meu pedido. Se a minha perna foi motivo de escândalo e meu braço, arrancai-o. A pedido. E Deus é tão bom, é tão justo, é tão misericordioso, que Ele não dá fardos pesados para ombros frágeis. No livro Confidências de um Inconfidente, de Tomás Antônio Gonzaga, falando sobre o Aleijadinho. Aleijadinho, os senhores conhecem, lá de Ouro Preto, foi caindo os pedaços porque ele era leproso, que hoje fala hanseníase. E perguntou, mas por que agora? Ele tinha sido um guerreiro muito feroz, muito cruel. Mas, se nas reencarnações posteriores, ou mesmo até 400 anos depois, ele não suportaria essas provas, essa prova da hanseníase ou da lepra. Hoje, ele suporta. Então, hoje, ele pediu para que viesse com essa doença. Então, jamais nós podemos pedir, meu Deus, eu não mereço, inclusive, eu não pedi para sofrer, pediu. Eu não pedi essa família, pediu não, como diz a dona Leila, nossa amiga da Federação Espírita, lá do Tocantins, implorou para que tivesse essa oportunidade. Então, não vamos murmurar, porque murmurar é a língua. Não vamos pensar no mal, porque pensar é articulação mental negativa. Vamos pensar em quem? Em Jesus. No Evangelho de Jesus, nos explicado pela doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Portanto, senhoras e senhores, que possamos fazer da lição de Esopo e do Evangelho de Jesus uma diretriz nas nossas vidas, usando a nossa língua da melhor forma possível. Essa é a explicação da noite, ou explanação. Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Agradeço a Deus de estar do lado do Santinho, essa energia positiva aqui.